Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início ao 15º Seminário Anual de Ensino e Exercício Profissional do CREA Bahia. Meu nome é Tatiana Espínola. Eu, esse ano, estou coordenadora da Comissão de Ensino e Atribuição Profissional, que é a CEAP. Uma das funções da CEAP é justamente fazer esse movimento de aproximação do sistema CREA-CONFEA com as universidades, com os estudantes e com os professores. Eu gostaria de registrar a presença dos conselheiros regionais Elvio Guimarães e Luca dos Santos, e também da nossa ex-conselheira Cristina Silveira, da professora Ivana Matos, em nome de quem saúdo a todos os presentes, sejam todos muito bem-vindos. Para iniciar nossa solenidade, eu queria convidar a engenheira Raíssa da Mata, coordenadora dos cursos de engenharia da Unifax, para fazer parte da mesa. E o engenheiro Joseval Carqueja, presidente do CREA Bahia, também para compor a mesa. O hino. Para início das nossas atividades, nós vamos ouvir nosso hino nacional e o hino do Estado da Bahia. Queria que todos ficassem em pé para esse momento. Das margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, inválido, moroso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o pendilouro desta fórmula, traz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte.
brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Para os procedimentos de abertura, passo a palavra agora à nossa coordenadora, a engenheira Raíssa da Mata. Boa noite. É uma satisfação recebê-los, né? Receber aqui mais um evento do CREA Bahia. É uma satisfação ver os meus alunos aqui, embora poucos, porque sabemos que estudantes de engenharia precisam conhecer o CREA, saber o que é o CREA, como que o CREA funciona, porque vocês saem daqui, vão para o mercado, e aí, engenheiro sem CREA faz o quê? Então, é muito importante a gente estreitar esses laços, a gente trazer informação, e aproveitem a noite. A Unifax está de portas abertas, tá? Vamos fazer ainda bastante coisa, para que vocês tenham o máximo de informações, vocês sintam-se seguros para sair daqui e saber emitir um RT, e saber o que é que você pode conseguir com o seu conselho, saírem daqui mais preparados, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, sejam muito bem-vindos. Agradeço as palavras da professora, engenheira Raíssa, e passo a palavra para o engenheiro Joseval Carqueja, presidente do CREA Bahia. Boa noite a todos, boa noite, professora Raíssa. Agradeço a disponibilidade aqui da Unifax para os eventos aqui do CREA. A gente vem trabalhando há muito tempo o CREA, dessa aproximação que é necessária, a gente está próximo às instituições de ensino, porque o futuro profissional deriva dela, né? São ali dois órgãos, duas unidades que têm que ter essa dinâmica, que é a instituição de ensino, seja ela particular ou pública,
que ali se forma um futuro profissional, e o CREA que vai acompanhar esse profissional pelo resto da vida dele, seja ele aqui na capital, seja ele no interior. O CREA, ele é um conselho dinâmico, é um conselho grande. Hoje pela manhã tive o prazer de estar aqui na abertura aqui do ROB, que a Unifax disponibilizou para a sociedade aqui. Tinha vários entes públicos e privados de outros conselhos, exemplo CREA, Conselho de Enfermagem, Conselho de Economia, estavam presentes aqui. E uma das coisas que assim, a gente conversou foi a grandeza do conselho, não a grandeza em tamanho nem em valor, mas a grandeza em profissões. Nós somos um conselho hoje, nós detemos 310 títulos profissionais, que temos que ter esse cuidado de dar atribuição. E esse cuidado é dado pela SEAP. Os processos passam pela Câmara, o CREA, às vezes eu recebo uma ligação, presidente, tem como o senhor analisar e liberar ver um registro profissional? Eu disse, rapaz, o CREA é grande. Hoje nós temos registrado mais de 115 mil profissionais, né? Deve estar aí ativos em torno de 93, 94 mil profissionais. Então, só que esses profissionais, eles são de diversas áreas. A necessidade do engenheiro civil é diferente do engenheiro eletricista, que é diferente do engenheiro mecânico, que é diferente do engenheiro agrônomo. E eu, por exemplo, eu sou engenheiro agrimensor. Talvez muitos nunca nem tenham ouvido falar no engenheiro agrimensor. Hoje de manhã, eu até brinquei, né, que tem um engenheiro de plástico, Cristina. Tem 2 faculdades no Brasil, uma em Santa Catarina, a outra eu acho que é no Rio Grande do Sul. Se vocês pesquisarem aí no Google, tem lá. Onde forma engenheiro de plástico e tem a atribuição que é dada a ele. E essa atribuição é dada pelo CREA, pelo Sistema Confiacrea. Mas essa ramificação das engenharias, o MEC dá autonomia às universidades a criar os cursos. Mas a legislação dá essa autonomia de dar atribuição ao Conselho. Então, é difícil e, assim, é importante, a professora Raíssa colocou os alunos, mas isso aqui era para estar lotado. Porque quando você estiver daqui a 4, 5 anos, 10 anos no mercado de trabalho, que começarem a culpar o CREA porque aumentou a anuidade, porque eu tenho que pagar RT. Eu não vou estar mais como presidente, vai ter outros presidentes aí, vão me suceder, mas em eventos como esse, vocês começam a entender que a anuidade do CREA tem uma previsão legal, Lei 12.514, não adianta. O CREA é autarquia federal pública, se eu não cobrar a RT, eu vou responder por renúncia de receita. E o meu salário é gigante, viu? Meu salário como presidente do CREA é 0. Eu sou cargo honorífico. Eu e os conselheiros. Professor, dou exemplo, professor Lucas saiu de Barras. Quem conhece Barra aqui? Sabe onde fica Barra? Chique, chique. Bom, tá. Lucas é professor da UFOB do campo de agronomia de Barra. Então, ele saiu lá de Barra, veio para cá. Então, eu, por exemplo, eu moro em Juazeiro. Daqui a pouquinho eu vou pegar um ônibus e vou para Juazeiro. Então a gente fala assim, presidente do CREA de Salvador, sou soteropolitano. Mas há 16 anos eu troquei a capital para ganhar dinheiro, fui para Barreiras. Então vocês aprendem o negócio, quando vocês se formarem, não se acostume em negócio de shopping e praia, vá ganhar dinheiro, interior, mercado de trabalho está fantástico. 16 anos me mandei para Barreiras, hoje eu moro em Juazeiro, minha esposa em Juazeiro, mas meu escritório é em Barreiras. Então, nós formamos, professora, profissionais para o mundo. Não se forma profissional para dentro de casa. Então, essa questão das profissões, nós estamos num conselho que é gigante. Nós temos que fiscalizar, por exemplo, aqui no estado da Bahia, 417 municípios. Hoje o CREA tem 27 inspetorias fiscais e a cobrança na construção civil, na área de elétrica, na agronomia, na engenharia naval,
Na época da pandemia, o Conselho foi cobrado em fiscalizar hospitais. Aí diz assim, mas o que é que o CREA tem a ver com o hospital? O hospital é lugar de enfermeiro, de médico, o CREA está onde? Sim, mas aquele equipamento que o médico utiliza, ele não fabrica, ele não dá manutenção. Compressor de ar, de oxigênio, se parar, mata pessoas. Quem é que vai dar manutenção dos equipamentos? Entenda que a área da engenharia, não menosprezando as demais áreas, enquanto a gente dorme, até a hora que a gente acorda, da hora que acorda até a hora que a gente vai dormir, a área tecnológica está presente na vida da sociedade, desde a alimentação que nós consumimos, a água que a gente utiliza para tomar banho, meio de transporte, energia. Se você vai, como eu dei um exemplo, no consultório, você vai ter um meio de transporte. Então, temos esse desafio e a SEAP tem um desafio muito maior, pegar esses 310 títulos e analisar com cuidado para não dar atribuição nem a mais nem a menos, porque senão vai ter uma coisa que a gente chama sombreamento de profissões, que temos internos dentro do nosso conselho e externo com outros conselhos. Exemplo, agrônomo com veterinário, engenheiro de alimento com nutricionista, agrônomo com engenheiro de pesca, biólogo com agrônomo, engenheiro civil com arquiteto. Isso tudo são sombreamentos que nós temos externo, mas internamente nós temos também. E assim, é um papel muito importante dessa comissão, que é a Comissão de Ensino e Atribuição Profissional. É dela que um curso novo, ou quando se muda uma grade curricular, a gente sempre conversa com as instituições de ensino, mudou a grade, encaminha para o CREA para ser analisado, porque mudou a grade, ou vai incluir atribuição ou vai restringir. Então, o Conselho precisa estar com essas grades, essas atualizações lá para o setor de cadastro, para a gente estar sempre não tirando atribuição nem negando atribuição para ninguém. Então, o que eu desejo a vocês é um bom evento. Geraldo, que vai estar aí proferindo a palestra, aí, conhece bastante do Conselho, dessa questão de análise de grades. E, assim, já deixei à disposição da professora Raíssa, o CREA, para outras palestras. Por exemplo, a professora deu exemplo, preenchimento de RT, os que vão formar, não ter... Eu lembro que o presidente do Sinduscom, atual presidente, já foi eleito novo, mas até a posse é dia 15, né, que é Alexandre Landim, ele me pediu um dia uma cartilha. Eu disse, presidente, tem como fazer uma cartilha? Porque quando a gente está na instituição de ensino, não tem explicação assim. Quando eu vou fazer uma reforma de uma edificação, eu vou emitir RT em quê? Numa construção de um prédio, é necessário RT do engenheiro, os projetos complementares, estruturais, projeto arquitetônico, no caso do CAL. Então, aí a gente fez. Então, tem como para a gente estar vendo essas questões, professora, tanto de atribuição, tirar dúvida para os futuros profissionais, quando eu vou me formar, e aí eu chego no mercado de trabalho, eu posso fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou aferir preço? Aí eu vou ter que chamar o IBAP lá, André, que são associações que têm assento no Conselho, são parceiras do Conselho, porque pelo menos os futuros profissionais começam a entender como é que ele vai se comportar no mercado de trabalho, qual é o valor que eu vou aferir do meu serviço ou de minha obra, né? Então, assim, eu não vou poder ficar até o final, porque, como eu disse, eu ainda tenho que voltar para o CREA, pegar minha mala, poder ir para Juazeiro, vou passar a noite dormindo, chego em Juazeiro às 5h30 da manhã, mas é isso aí, é vida de profissional. Eu, como eu disse, com a meu cargo honorífico, eu tenho que ter empresa para poder pagar minhas contas, né? Então, gente, desejo a vocês aí um bom evento. A gente sempre está à disposição lá. Visitem o CREA, participem dos eventos e passe esse recado para os demais colegas, para que nos próximos eventos tenhamos essa
plenária lotada. O CREA não é só pagamento de anuidade, o CREA tem outros benefícios. O CREA tem a mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais. Temos 2 conselhos que têm Caixa de Assistência, é o AB e o CREA. Se eu disser a vocês que a mútua, quando vocês se formarem, vai poder financiar a compra de carro com juros de 0,3% a 0,4% ao mês. Nenhum banco dá esse valor. A mútua detém esse dinheiro da RT. Quando vocês forem pagar RT no futuro, 20% do valor da RT ela vai para a mútua. É daí que a mútua tem a caixa dela, que é a mútua, no caso, não é um banco. A mútua é para justamente fazer a questão de benefício para os profissionais. É daí que ela tem esse recurso para estar disponibilizando profissional para veículo, energias renováveis, a parte de construção, reforma, empreendedorismo. Então, o CREA é muito mais do que um conselho. E a gente precisa saber o que o nosso conselho tem para disponibilizar a vocês. Então, obrigado e uma boa noite a todos. Agradeço as palavras do presidente do CREA, engenheiro José Paulo Carqueja, e aproveito para desfazer a mesa e começar a nossa próxima atividade. Agradeço a ambos. Dando continuidade à nossa programação, convidamos o engenheiro eletricista Antônio Geraldo Ferreira, assessor da Comissão de Educação e Atribuição Profissional. E Geraldo ele tem vários títulos, né? Um currículo extenso, várias graduações, né? Então, assim, é um prazer muito grande tê-lo aqui. É uma pessoa que está há muito tempo no sistema, conhece profundamente o sistema e vai falar para a gente um pouquinho, para que a gente possa entender melhor o funcionamento do Conselho Regional e do Conselho Federal. Com a palavra, Geraldo. Bom, boa noite, gente. Eu acho que o presidente José Paulo Carqueja ele fez o resumo da minha palestra. Ele andou vendo os slides. Não, mas acho que é bacana, porque não basta ser só presidente, tem que demonstrar que conhece realmente o sistema. E sendo profissional, melhor ainda. Tá? Gente, a gente vai conversar um pouco sobre o sistema Confiacrea e o exercício profissional da engenharia, que é exatamente o que vocês estão aqui se preparando na academia, buscando, né, para que lá na frente vocês possam, então, já ter essas informações. Eu não tive essa oportunidade lá uns 30, 40 anos atrás. Né? Então, a gente não tinha esse contato, né, com o sistema, a gente não sabia. Quando sabia o que era o CREA, era mais como o CREA é um órgão de arrecadação, é um órgão que só vai lá fiscalizar e tal. Mas, assim, eu estou com 32 anos de CREA, achei que ia passar uma chuva, mas continuo, né, e me sinto muito bem lá nesse sistema. Então, a gente vai passar para vocês uma visão geral do sistema e também da forma como vocês devem, ética e legalmente, atuar, né, para que vocês possam, né, ter o resultado de tudo isso que vocês estão buscando aqui na universidade. Tá? Um rápido currículo, mas eu vou passar para a gente adiantar em função do atraso que já tivemos aqui também. Mas a minha formação é engenharia elétrica, engenharia e segurança do trabalho. Sou aqui aluno da FAGS. Hoje de manhã eu estava aqui dando plantão no núcleo de práticas jurídicas, que eu estou me formando em Direito. E estou no Conselho há 32 anos, assessoro a Câmara de Engenharia Elétrica e assessoro também aqui a Comissão de Educação e Atribuição Profissional. Tenho uma atuação também, quando sobra tempo, né, na parte de ensino e também na parte de perícia judicial. Pessoal, olha, o nosso objetivo é fazer com que vocês compreendam um pouco esse sistema, não é? Qual o seu papel, a sua responsabilidade e também de que forma ele rege as nossas ações enquanto profissionais. Tá? Então, isso é muito fundamental para que vocês, lá na frente, vocês possam trabalhar, né, com tranquilidade. Tá? Já que a gente vai estar falando aqui de engenharia, não é? Eu gosto muito de mostrar rapidamente algumas obras de engenharia, porque isso nos orgulha bastante, não é? Essa categoria, como foi dito aqui pelo presidente, né? Então a gente acorda e dorme, e nesse intervalo de tempo aí a engenharia está
participando de todas as formas. Tá? Então, obra de engenharia é algo espetacular. Ali, o complexo hidroelétrico, ali você tem engenharia civil, ali você tem geologia, você tem mecânica, você tem controle e automação. Eu estou citando as engenharias dos inscritos aqui. Né? Então, você tem tudo praticamente passando ali, agronomia, passou, ambiental também, né? Coisa linda. Agora, melhor do que aquela obra é o lugar, Paulo Afonso, que é a minha cidade. Se vocês não conhecem, tá? Não deixem de conhecer e visitar também esse complexo. Tá? Olha só, parque eólico. Quem já visitou um parque eólico? Ninguém? Olha, se não visitaram, gente, a Bahia é uma excelência, né? Nós estamos cada vez mais, né, numa curva crescente em termos da geração eólica. Então, busque essas visitas, né? Vocês vão ficar impressionados. Não é? Ali a gente vendo essa foto, parece que é uma torre ao lado da outra, mas aquilo ali tem uma distância, né, razoável, né, para você percorrer isso aí, altura, né? É um complexo que também... Pois é. Isso, então, não deixem de conhecer esses empreendimentos. Tá? Ali a engenharia mecânica, civil, elétrica, não é? E por aí vai, produção, enfim, isso é muito, muito bacana. Olha só, a montagem de uma plataforma, eu tive a oportunidade de ver em São Roque do Paraguaçu, é uma coisa extremamente impressionante. Vocês imaginarem, né, que ali é uma cidade que depois vai ser lançada na água, no mar, né, e cada módulo daquele ali é feito separadamente. E depois tem um senhor trabalho de içamento com guindastes monstruosos que fazem. Isso é engenharia, gente. Isso dá um orgulho muito grande da gente fazer parte, e vocês vão fazer parte, não é, desse universo. Nem se fala, né, uma planta petroquímica, né, então a engenharia química, engenharia de processo, né, controle e automação e outras engenharias. Então isso nos dá assim um orgulho. Então isso é obra de engenharia, né, o que vocês vão estar mais na frente aí participando. Mas olha só, gente, ó, isso aqui também é obra de engenharia, né? Desabamento de um viaduto lá na 2014, Belo Horizonte, na época que o Brasil ia sediar a Copa. Então o país virou, vocês se lembram, aí virou um canteiro de arenas, né? Aqui a Fonte Nova e tal. Então, isso, naquele período lá, teve, ainda em construção, desabamento desse viaduto, atingindo ali o ônibus, matando pessoas. Então, isso também é obra de engenharia, só que é uma engenharia que a gente não quer. Ali tem erro de alguma coisa, ou de projeto, de execução, né? Mas é obra de engenharia. Aí também, ó, o rompimento da barragem de Rejeito, na São Marco, então, manutenção, o que foi que aconteceu? Né? É obra de engenharia, não é a engenharia que a gente quer, mas também, infelizmente, acontece. A ciclovia aí do Tim Maia, no Rio de Janeiro, também em 2016, recém-inaugurada, esse vão ali de 50 metros, né? Foi atingido ali pela água, né, o mar de ressaca. Então, a engenharia também deixou de observar ali, exatamente, né, fazer essa análise. E se atingir, será que vai suportar? Será que atinge ou não atinge? Então, engenharia, a gente tem que pensar sempre em acertar, mas de vez aqui já é pertinho aqui da FACS, né, o antigo o centro de convenções, também com o desabamento aí, né. Esse evento, presidente, eu tinha acabado de chegar do CREA, né, por volta de 9 horas, né, pertinho aqui do hotel. Parecia que era o fim do mundo, o que foi de porteiro correndo de prédio, achando que estava desabando tudo, que era uma explosão e tal. Então, há um tempo que estava parado, aí vem aquela questão da manutenção, não é? E a sorte é que já estava abandonado, então não atingiu, não teve morte, não teve nada. Mas, enfim, gente, isso não é para assustá-los, não. Isso é para a gente ficar alerta, não é, que na engenharia a gente precisa ter esse cuidado, não é, do uso da técnica, do uso das nossas atribuições, para que a gente não se envolva com essa parte, não é? A gente esteja sempre envolvido com a engenharia, que esteja aquela engenharia que foi feita exatamente para a sociedade e para funcionar. E aí, já que vocês estão procurando, não é, aqui a formação da engenharia, a primeira informação é que é a
profissão regulamentada. Então, assim como medicina, como advocacia e outras, a nossa engenharia tem, sim, uma regulamentação. Essa não é a regulamentação mais antiga, essa aqui é a atual que nós temos, a Lei 5.194, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas é ela que exatamente que define, não é, esse papel do engenheiro. Né? O presidente falou aqui, né, de várias engenharias, né, de várias áreas por onde passa, né, desde o alimento, o uso da água, a locomoção, o uso da energia, agronegócio, está tudo ali na lei, ó. Aproveitamento do recurso natural, locomoção, comunicações, edificações, instalações, indústria, agropecuária e muito mais que estão sempre aí acontecendo, sempre se renovando. Então, pois não. Exatamente. Pronto. Obrigado, presidente. Mas é exatamente isso. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, tá? Olha, a ideia é o seguinte, é porque o nosso sistema ele tem uma carga de legislação muito extensa, muito pesada. Antigamente, a gente fazia as palestras, aí trazia aqui informação, legislação, ou seja, era um cesto de limão. Então, a ideia agora é transformar isso numa limonada. Então, é melhor ficar mostrando as fotos, comentando, né, para vocês irem adentrando nessa questão. Mas uma coisa é inevitável, né? Para o exercício da nossa profissão, a gente não pode dispensar o mínimo de conhecimento em legislação. Ninguém pode correr das normas técnicas da ABNT, né? Se você vai ser um calculista, se você vai ser um projetista, você vai ter que trabalhar apegado, né, constantemente com essas normas. Então, a gente precisa gostar de legislação. Mas eu prometo que eu não vou ficar falando muito de legislação, não, que não é o propósito, tá? Mas, enfim, gente, olha, então, em função disso, a gente, antes de falar do registro, da forma do registro, das atribuições, como é que elas são definidas, vamos conhecer só de uma forma bem rápida assim, o nosso sistema, que é o sistema CONFEA-CREA, né, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia. Tá? Então, esse conselho ele tem a sua sede, né, que é o CONFEA, em Brasília, e os seus regionais, no total de 27, ou seja, cada regional numa unidade federativa, cada uma com sua jurisdição, como a gente chama. CREA Bahia só atua no estado da Bahia, Sergipe, nosso vizinho no estado de Sergipe, não existe uma interferência de um CREA em outro, apesar da gente fazer parte de um sistema, nós estamos submetidos à mesma legislação. Tá? Então, 27 conselhos, e temos aí o Conselho Federal, que é quem faz as normas, é quem faz a regulamentação para que a gente, então, enquanto órgão regional, a gente faça cumprir o que foi definido. Tá? Então, a primeira coisa para a gente entender, o CONFEA não é um órgão de fiscalização. Quem fiscaliza são os conselhos regionais, mas o CONFEA ele normatiza, ele orienta, ele dá diretrizes, ele participa, inclusive, como o CONFEA tem feito algumas ações, já, aliás, várias ações, né? Tem alguns vídeos, tem algumas informações no site, onde você vê já o CONFEA atuando juntamente com os CREA, juntamente com outros órgãos públicos, fazendo certas forças-tarefas em determinados estados. Isso é uma ação bastante importante. Já os CREAs fazem a fiscalização e o principal objetivo do sistema não é a proteção de nós, engenheiros, né? A finalidade é proteger a sociedade para que a gente, então, alcance, não é, a qualidade de vida, o bem-estar, a melhoria com os nossos conhecimentos. Então, o sistema é feito para a proteção da sociedade e utiliza-se, logicamente, os nossos trabalhos. Tá? A gente vai ver um pouco que o CONFEA é considerado a última instância do sistema e os CREAs têm as duas primeiras instâncias, que são exatamente onde a gente precisa conhecer também para que você saiba como dar entrada numa documentação, como fazer um recurso, até onde ele vai chegar. Bom,
nós não vamos prometer aqui tratar muito da legislação, mas o sistema ele não é tão novo assim, né? Eu até deixei de falar aqui, mas olha lá, o sistema Confecre é criado em 1933, o decreto 23569. Então, é um senhorzinho aí de 92 anos de idade, tá? Mas já tem um tempo. Só que, atualmente, a gente tem a Lei 5.194, que é a lei que prevalece hoje em função do que foi necessário fazer as atualizações. Né? Depois de 33 anos, a gente tem a Lei 5.194, que rege todas as ações nossas. Que fala da obrigatoriedade do nosso registro, trata sobre o exercício legal da profissão, competências do Conselho Federal, quais são as competências dos conselhos regionais e por aí vai, com mais e mais algumas informações. Tá? E o que é importante ali, olha, como o presidente falou aqui, o CREA não é só o registro, não é só a fiscalização, nós temos muitos e muitos benefícios, mas se fosse ao pé da letra ali, o papel principal é fiscalizar, né? Só que, além disso, a gente tem outras e outras ações, que é exatamente buscando atender os profissionais, buscando também valorizar os profissionais. Tá? Ali está grifado a arquitetura, né, porque, como já foi dito aqui também, os arquitetos atualmente estão vinculados ao CAU, né, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, se desligaram em 2010 através de uma lei específica e passaram a ter o seu conselho próprio por iniciativa deles, como assim também aconteceu com os técnicos industriais e agrícolas em 2018, eles passaram a ter os seus conselhos específicos. Tá? E nós, então, seguimos aqui com os engenheiros e com apenas um técnico que permaneceu com a gente, que é o técnico de segurança do trabalho. Tá? Bom, aqui só para dar esse enfoque, né? Então, quando vocês forem solicitar o seu registro, vocês vão solicitar isso junto ao CREA. Além do registro, vocês vão solicitar certidão de acervo técnico, que a gente fala um pouco mais na frente. Vocês vão registrar a RT, anotação de responsabilidade técnica, que a gente fala um pouco também na frente. Vocês vão entrar com pedido de revisão de atribuições. Vocês vão entrar com solicitação de consultas. Então, tudo isso que é feito, você faz inicialmente no CREA e você tem lá, se for algo que dependa de um julgamento, de uma deliberação, vocês vão entrar através das câmaras especializadas, que são os colegiados técnicos, que têm essa finalidade, a gente fala um pouco também mais na frente, para tratar sobre aquela modalidade específica. Então, é considerada a primeira instância. Se houver um indeferimento na Câmara, então você recorre para uma segunda instância dentro do sistema, que seria o próprio plenário do CREA. Tá? Não atendida ainda o que você pediu, você tem a terceira instância, que é o CONFEA. Então, o plenário do CREA pode reformular a decisão que a Câmara deu, né, para que você possa ser atendido no que você solicitou, desde que haja realmente um fundamento. Ou então, o plenário do CONFEA pode também reformular aquela decisão que foi tomada pelo plenário do CREA, também se houver o fundamento. Tá? Perdeu no sistema, você tem que ir realmente para outras instâncias aí fora, né, da mandado de segurança e outros remédios aí para que você possa ter o seu pleito atendido. Aqui, só para vocês terem uma ideia, que também foi citado, né, foi destacado aqui, esse estreitamento do CREA com as instituições do ensino, isso é algo fundamental. Né? Como foi dito pelo presidente, a instituição é quem demanda os futuros profissionais que vão se vincular ao sistema. Tá? Mas, além das instituições, nós temos os sindicatos, as associações. Então, esses são os três pilares fundamentais do sistema. Por que é que a gente diz que são pilares? Porque, assim como o presidente, né, tem um salário altíssimo, né, presidente, aí de R$0, os conselheiros também aqui, olha, a professora Tatiana, que é conselheira da Câmara de Engenharia Civil, mas também é a coordenadora da Comissão de Educação e Atribuição Profissional. Aqui também o conselheiro Lucas, que também faz parte da CEAP. Então, eles são o conselheiro Elvio, Cristina, que já passou por lá e já está aí no interstício de 3 anos, daqui a pouco ela volta, quem sabe, né, Cristina? Eles não ganham remuneração nenhuma, né? O cargo é chamado de honorífico, é um serviço relevante prestado à nação, num período de 3 anos, podendo ser reconduzido por mais 3 anos. Cumprido 6 anos, você tem que dar um afastamento, aí, um interstício, que é chamado de 3 anos, para você poder voltar.
Quem é que fornece esses conselheiros? Instituições de ensino, sindicatos e associações, né? Então, por isso que eles são os pilares, né, fundamentais para que o sistema ele possa funcionar. E aqui, olha, eu gosto muito de aproveitar esse momento até para tirar essa dúvida, né? Essa diferença, porque muitas vezes o egresso, ele sai e liga para o CREA, olha, eu quero me registrar, o que é que o CREA me dá em troca? Então, nesse momento, ele está confundindo um pouco o conselho com uma associação, um clube, coisa dessa forma. Então, associação e sindicatos, né, são coisas e entidades importantíssimas, né, que constituem os pilares que nós falamos, mas, por exemplo, as associações geralmente são formadas, né, por profissionais de uma mesma categoria. Então, vou dar um exemplo aqui, a Associação dos Engenheiros Civis da Bahia, então, a Associação Baiana dos Engenheiros Civis, a ABENC, Associação dos Engenheiros Baiana dos Engenheiros Eletricistas, a ABE. Então, profissionais da mesma modalidade se organizam e aí se associam para buscar melhorias, né? Melhoria profissional, luta pela categoria e tudo mais. Essa vinculação é facultativa. Eu, engenheiro eletricista, não sou obrigado a pertencer a ela para poder exercer minha profissão. O sindicato ele já congrega modalidades distintas, né? Não precisa ser um sindicato somente de uma categoria. Então, o SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros, ele abarca todos os títulos de engenharia. Vinculação também facultativa. Eu não sou obrigado a me sindicalizar a nenhum para que eu possa exercer a minha profissão, tá? Claro que quando eu me sindicalizo, quando eu me associo, algumas associações têm cobra mensalidade ou anuidade, ou então, mas muitos não cobram nada, tá? Agora, o sindicato, em relação à associação, eles têm vamos dizer assim, uma atuação mais ampla, porque eles entram também na parte da relação de trabalho, na defesa do salário mínimo profissional, né, que é o que a gente vai terminar aqui falando também de coisa boa, né? Mas, enfim, já o CREA, né, essa vinculação com o CREA não tem esse caráter facultativo, né? Eu sou obrigado a me registrar caso eu queira exercer a minha profissão. Quem vai definir isso são vocês, tá? Mas eu termino, concluo, vou exercer minha profissão, eu preciso buscar o meu registro no conselho, porque é obrigado por força de lei, tá? Enfim, tirada essa dúvida aqui, vamos seguir em frente. Pessoal, só falando rapidamente aqui, boa viagem, presidente. O nosso conselho, né, foi criado em 34, né, um ano depois que o sistema surgiu, lá em 1933, então já temos aí uma boa idade. E atualmente, aqui está desatualizado, já tem mais uma inspetoria, nós temos 417 municípios, mas temos inspetorias também para que possa sair capilarizando também uma ação fiscalizadora, um apoio também no interior. E essa é a nossa missão, né, apesar de que a lei 5.194, como eu citei, ela taxativamente ela diz que o nosso papel é fiscalizar, mas na nossa missão a gente coloca antes orientar, valorizar e fiscalizar. Então a nossa ação fiscalizadora, ela primeiro é orientativa, o fiscal não chega lá e já lhe autua, não. Notifica alguma irregularidade, dá um prazo de 10 dias para que você possa se manifestar, se regularizar. Então, só vem a autuação, né, se você permanecer com a pendência. Isso não acontece, por exemplo, com o DETRAN, né? Se a gente atravessar o sinal vermelho, é multa, né? Se perceber, até por câmeras, né? Olha que você está sem cinto, eu já fui multado sem cinto, aí cometi um ato ilícito e recebi a multa. Então, não tem conversa, não tem orientação, ligou para mim, olha, põe o cinto. Não, já vem a multa e você que vai defender. Ok, gente? Bom, então, pessoal, lá, o principal objetivo do CREA, do sistema como todo, proteger a sociedade. Dentro dessa atividade, a gente fiscaliza desde pessoas físicas, né, ou seja, os leigos, quando estão executando atividades que são próprias dos engenheiros, né, mas também pode fiscalizar o próprio engenheiro que não esteja fazendo a atividade de engenharia, ou então que esteja fazendo uma atividade de engenharia que não é aquela estabelecida para ele, não é a questão da atribuição. Órgãos públicos, tá? E aqui também, já para tirar uma dúvida, né, o CREA, o poder de polícia do CREA é um poder de polícia administrativo.
Por que é administrativo? Porque eu posso autuar e cobrar uma multa porque você está em débito com a anuidade, ou então porque você não fez uma anotação de responsabilidade. Então, isso é um poder de polícia administrativo. Nós não temos o poder de polícia de outros órgãos, que, por exemplo, o órgão do Ministério do Trabalho, que embarga uma obra de construção civil, né? Se tiver um acidente, né, vocês vão ver, olha, a Superintendência Regional do Trabalho embargou a construção de um prédio, a construção de um shopping center, um estabelecimento comercial, porque eles têm esse poder definido por lei. Nós não temos, né? Nós não podemos fazer embargos. E também não emitimos alvará nenhum, né? Isso é função do órgão da prefeitura, o alvará para construção, para reforma. Então, isso não é um papel do CREA, né? O que o CREA fiscaliza é o exercício profissional da engenharia. Esse que é o nosso papel fundamental. Então, olha, já entrando na parte do exercício profissional da engenharia, então, aqui eu vi pelas inscrições, né, que tem engenheiro civil, estudante de engenharia civil, de química, de mecânica, de elétrica, software, computação, produção, controle e automação. Eu acho que contemplei todos, né? Não sei se deixei de citar algum aqui, mas aí vocês vão escolher, né, e também vão buscar no mercado uma forma de atuação, ou projetistas, ou engenheiro de campo, ou então vão ser autônomos, né, vão trabalhar, né, com execução de obra, vão lá para a área da docência também, enfim, né, a engenharia ela tem um campo vasto de atuação, mas o importante é conhecer, né, esse percurso, né. Atualmente vocês estão na fase da formação, né, vocês estão buscando a graduação, aí vocês vão contabilizar aí a carga horária total do curso, né, ver também os estágios e tudo mais. Atingiu isso, né, está, vamos dizer assim, na condição de colar grau, né, então vocês vão então obter aí a sua formatura e obter também o título profissional, que é o título acadêmico dado pela instituição de ensino, tá? Ninguém tira esse título de vocês, gente. Né, que vem lá no diploma, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro de controle e automação, engenheiro de software, engenheiro de computação, enfim. Como foi dito aqui, são mais de 310 títulos. Gente. Eu só não gosto de citar isso com orgulho. Eu não gosto muito dessa proliferação de títulos dentro da engenharia. Isso é algo assim que é bastante problemático, porque isso não acontece em outros conselhos, né? No Conselho da Medicina, o médico é médico. Na OAB, o advogado é o advogado. Não existe o advogado com ênfase em vara civil, né? Advogado já pensou com ênfase em penal. Médico é médico, ele faz a residência dele, a especialização, e ele vira um cardiologista, ele vira um nefrologista, e por aí vai, mas ele é médico. Na engenharia, infelizmente, a gente tem essa proliferação de título muito grande, que aí, na verdade, é autorizado pelo próprio órgão oficial do ensino, que é o MEC. Para vocês terem uma ideia, recentemente, o sistema absorveu, o sistema que eu falar que é o sistema Confecrea, nós absorvemos um título aí bastante curioso, Engenheiro da Complexidade. Engenharia da Complexidade. Então, esse curso rodou pela Católica lá em Pernambuco, já deu entrada no CONFEA para o cadastro, foi autorizado pelo MEC e já tem o título de Engenheiro da Complexidade. A minha primeira dúvida que eu fiquei é, será que a que eu fiz é da simplicidade? A que vocês estão fazendo aí? E agora? O engenheiro de robôs já está rodando também já em algumas instituições no sul do país, já está vinculado ao sistema, então engenheiro de robôs é um título também. Existe o engenheiro físico, existe o engenheiro de tecnologia assistiva e acessibilidade, acho que é um dos maiores nomes, eu acredito que o diploma dele vai ter como folder, vai dividir em 3 partes, assim, pelo tamanho. Você ia fazer uma pergunta? Pois então, já o engenheiro de robôs, ele
Nós tivemos uma reunião recente, há uns 15 dias, em Maceió, que é do CONFEA, um sistema através de um colegiado consultivo, e eu fiz a proposta lá, a minuta da proposta, para definir atribuições desse cidadão, aí, do engenheiro de robôs. Foi uma discussão para lá, para cá, para lá, para cá, mas porque realmente, primeiro, robótica não tem como tirar dele, né? Ele é um engenheiro de robôs. Mas também tem um engenheiro mecatrônico, tem um engenheiro de controle e automação que trabalha com isso, não é? Ele vai trabalhar com inteligência artificial, mas qualquer um pode utilizar essa ferramenta, não é reservada para ninguém, não é? Então ele vai trabalhar com, o engenheiro da complexidade vai trabalhar com sistemas complexos, mas como é que você define um sistema complexo, não é? Na engenharia, em qualquer engenharia, você tem, eu vou dar um exemplo na minha área aqui, eu sou engenheiro eletricista, quando a gente pega instalações elétricas de baixa tensão, tem um nível de complexidade. Quando a gente entra na média tensão, a gente já tem outro nível. Quando vai para a alta tensão, já é outro nível também. Então, complexidade você tem tudo, né? Então, isso entra no que o presidente citou aqui, o tal do sombreamento. O engenheiro de robôs ele vai sombrear com o engenheiro de controle e automação, ele vai sombrear com o engenheiro mecatrônico, entendeu? Na hora que ele estiver atuando. Pois não. É importante dizer que não é que o engenheiro de controle e automação e o mecatrônico eles não vão perder atribuição. Eles continuam trabalhando na área de robótica, não vão perder atribuição. Esse novo que surgiu é que vai ter atribuição na mesma área que vocês, porém, como o nome dele é robótica, ele vai ter uma atribuição mais restrita, mais focada naquilo ali. Quando você faz controle e automação, quando você faz mecatrônica, você tem um leque maior de coisa. Então, não fique preocupado que a engenharia de vocês não vai perder a atribuição. E assim, quando o CONFEA define a atribuição, que a gente vai ver um pouco na frente, é feita através de uma resolução específica. Então, vai vir aí uma resolução específica com o número tal, do ano tal, que discrimina as atribuições do engenheiro de robôs. Mas sempre tem um artigo que diz lá que sem prejuízo, né, dos outros profissionais atuarem. Então, isso é exatamente o que a professora está falando. Então, o engenheiro de controle e automação, por exemplo, a nossa resolução é de 1999. Então, quando surgiu esse título, já tinha outras áreas, por exemplo, o engenheiro eletrônico, ele já atuava um pouco, também já na parte de controle e automação. Claro que quando surge essa titulação mais específica, esse profissional ele fica mais qualificado, por exemplo, essa parte, né, dos processos, da automação, da robótica e tudo mais. Ok? Mas, enfim, obtido o seu registro no CREA, né, aí você passa, então, a ter a sua habilitação profissional. Da mesma forma como com o advogado. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou terminar meu curso. Concluindo, eu sou bacharel em Direito. Mas se eu quiser advogar, eu tenho que fazer o exame da ordem. Aí é como se buscasse uma habilitação para que você possa, então, atuar como advogado. No caso aqui do CREA, a gente não vai dar, não é um novo título, nada, mas a gente vai dar a atribuição profissional para que você possa exercer. E ao fazer isso, a gente define ali, ó, as suas competências são exatamente essas. Você vai poder fazer projeto, instalação, manutenção, fabricação, consultoria, laudo, vistoria, pareceres, ensino, ou seja, diz tudo que você pode fazer e na área que você pode atuar. Então, isso é a definição que o CREA faz, que foi colocada aqui pelo professor e que passa também aqui pela própria SEAP, todos os processos aqui para que a gente possa fazer isso de uma forma assertiva. O registro no CREA é um registro que emite, sim, uma carteira, né, uma carteirinha. Não é um cartão de crédito, tá, gente? Ele parece mesmo. Tem um chip ali, aquele chip ali não tem R$500, R$1.000 ali, não. Ali a ideia é que você tenha os seus dados, né, tenha o seu cadastro, você vai verificar ali, tá? Mas muita gente recebe a carteirinha do CREA, se manda e não quer saber nem quais são as suas atribuições. Então, não faça isso. Pergunte, olha, quais são minhas atribuições? Eu posso receber isso num documento do CREA? Pode sim, o CREA te dá uma certidão especial definindo quais são suas áreas de atuação, o que é que você vai poder fazer com a sua profissão. Esse registro ele se dá de uma forma provisória ou definitiva. Vamos falar do provisório, que aí vocês entendem o definitivo por consequência.
Quando você se forma, né, você não recebe de imediato o seu diploma. Você vai receber uma declaração da instituição em que você cumpriu todos os requisitos, né, toda a carga horária, e que seu diploma está em processamento. Então, com base nessa declaração, você já faz o seu registro no conselho. Ele é provisório porque ainda não é o diploma. Não diminui absolutamente nada, né? Você pode ter um colega que está com egresso da mesma turma, do mesmo curso, mas assim, vamos dizer que ele recebeu já o diploma e você recebeu também, mas esqueceu que deu entrada lá no CREA, e só com um registro provisório e não apresentou o diploma. As atribuições são as mesmas, não diminui absolutamente nada. Agora, é claro, quando você recebeu o seu diploma, você vai lá, apresenta o CREA, o registro já fica definitivo. Não são números diferentes, é a mesma coisa, tá? Não tem problema nenhum. A diferença é somente essa, é provisório, porque você não apresentou ainda o diploma, tá? Somos obrigados, sim, a pagar uma anuidade, foi colocado aqui pelo presidente. Na verdade, os conselhos, quando eles são criados, né, o Estado brasileiro ele não tem condição, né, de sair fiscalizando no país inteiro determinadas categorias. Então, isso transfere essa competência para um determinado conselho, uma determinada instituição. Isso é feito por lei e o que é importante vocês saibam também, o Estado brasileiro eles não transfere recurso nenhum para os conselhos. Então o CREA não recebe nada da prefeitura, não recebe nada do governo, não recebe nada do governo estadual nem do governo federal. Aí a lei diz, olha, vocês vão ter recursos próprios, por isso que vocês são autarquias federais. Então de onde é que vem esse recurso? A anuidade dos profissionais, as multas que são aplicadas, as taxas cartoriais também que são feitas, né? Para que então isso seja revertido na ação fiscalizadora e em outros benefícios também que o sistema possa ofertar, ok? Existe uma situação que já deveria ter mudado, que é o tal do visto profissional, ou seja, eu me registro no CREA Bahia, mas vou trabalhar em Sergipe, lá já é outro CREA. Então eu preciso me apresentar ao CREA de lá, porque para o CREA de Sergipe eu não existo, eu não tenho como fazer uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, eles não vão saber que eu estou atuando lá. Então eu preciso procurar esse conselho e solicitar o meu visto para que eu tenha acesso, inclusive, à plataforma lá do CREA Sergipe. Isso não significa um novo registro, o nome é visto, não é registro. Também não significa pagamento de nova anuidade. Você paga anuidade no seu CREA de origem, mas também eu posso pagar no CREA onde eu tive o visto. Tá? Ou seja, eu pago em um ou outro. Claro que se você é um bom baiano, é registrado no CREA Bahia, você vai pagar anuidade aqui na Bahia, não é isso? Mas aquela lei pagou DF. Né? Teve uma pequena falha, depois a gente conversa sobre isso. Ok, gente? Então, mas por que eu falei que não precisava mais? Porque o nosso registro hoje é nacional. Né? O nosso registro hoje, quando um CREA registra um profissional, isso já entra no sistema nacional. Eu sou funcionário do CREA, eu tenho senha para consultar um registrado lá do Acre, lá de Rondônia, lá de Roraima. Então não precisa ter mais esse visto. Por que que tem ainda? Porque está numa lei, na Lei 5.194, ela está em processo de alteração, mas o que se espera é que acabe com isso. Não tem mais necessidade nenhuma a gente ficar em tudo, rodando. Tem profissões que são bastante dinâmicas. Ah, não entendi o que você estava pedindo. Tá, pois não. Eu morro de medo dessa pergunta. Porque essa é a parte que interessa, né? Uma das partes que interessa. Tá. Bom, qual é o valor da anuidade? Isso. Eu, como não sou besta, né? Eu já dei uma olhadinha e tal, para ter a resposta assim de pronto. Olha, a anuidade hoje está a 669. O técnico, que é o técnico de segurança do trabalho, ele paga a metade. Nossa anuidade, já que você perguntou, eu agradeço pela pergunta, a nossa anuidade já foi muito menor do que isso. Ela era na faixa de 200, 300 reais, e o técnico pagava a metade. Depois de 2010, com a criação do CAL, através de uma lei, a coisa começou a complicar.
Porque quem estabelecia naquela época o valor da anuidade era o próprio conselho. Baixava uma resolução, então, por exemplo, ficou 200, 205, 208, 200, um bom tempo, porque fazia um reajuste também que não era nada alarmante, e esse valor era bem razoável, bem pequeno. Ocorre que, com a lei do CAL, né, a lei que eles criaram, no corpo da lei já veio estabelecendo o valor da anuidade deles, que na época estava, acho que foi R$350, enquanto a gente pagava, acho que era 200, perto de 200, a lei veio com 350. Isso chamou a atenção, né, dos órgãos controladores, porque, olha, essa categoria agora, a anuidade deles é definida por lei, por que é que os demais definem através de resolução? Então, aí veio uma lei específica que não é nem da área de engenharia, é da área de saúde, e aí entra, como se chama, do jabuti, né? E passou a estabelecer para os conselhos um novo marco aí da cobrança dessa RT. Aí nós pulamos também para os 350, com as correções já estamos aí em 669. Só mais uma pergunta. Essa anuidade tem reajuste todo ano? Ou alguns anos não tem? Tem, porque agora a lei pede. Né? Então tem, não é nada assim que é absurdo, mas assim, ainda se considera um valor, para o que a gente pagava antes, ficou bem superior. O que anima é que outros conselhos, né, têm um valor bem maior. O OAB mesmo já é na faixa aí de mais de 1.000. Né? O CRA também, que é o Conselho de Administração, é bem maior do que isso. Mas nós tivemos esse acréscimo em função da lei que foi especificada. Tá certo? Somos obrigados a pagar? Sim. Se a gente tiver no exercício, somos obrigados. Se a gente deixar de pagar 2 anos consecutivos, aí o registro é cancelado. E aí vem a autuação. Então, isso não é bom. Tá? Mas eu posso suspender meu registro e não ficar pagando anuidade? Posso interromper. Basta eu não estar exercendo minha engenharia. Olha, vou estudar fora, vou viajar para outro país, vou trabalhar fora em outro país, eu não preciso pagar anuidade, eu peço a interrupção. Estou desempregado, não tenho, estou estudando para outra coisa e tal, ou então fiz o curso, voltei, passei num concurso que não tem nada a ver com engenharia. Pede a interrupção do registro. Fica lá guardadinho, não tem cobrança da anuidade, e quando você voltar a atuar, você pede a reativação do seu registro, sem problema nenhum. Oi. Fique do lado de lá com o microfone, que eu fico do lado de cá. Tá bom. Aquele benefício para o recém-formado ainda existe? Sim. Que bom. Olha, existe sim. Quando você se forma, você tem 90 dias, né, esse prazo para você solicitar o seu registro e a anuidade, né, você é isento da anuidade. Então, não perde isso aí, tá, gente? Então, dentro do prazo de 90 dias, eu cometi um crime, né? Eu vacilei com o meu filho, ele se formou, tinha 90 dias, quando foi nos 45 do segundo tempo, do 91, eu fui fui registrar ele e paguei a anuidade. Vacilei. Mas tem esse prazo aí, tá certo? Foi bom lembrar, Cristina, obrigado. Ok, gente? Olha, e que é importante também, o registro que a gente faz, a gente precisa definir atribuições, a gente faz isso através do cadastro do curso. Então, as instituições de ensino encaminham para o CREA as características dos seus cursos, né? E esse processo faz com que o CREA conheça exatamente qual é a formação, qual é o perfil daquele egresso, para que seja definida, então, a atribuição dele. Isso é um trabalho que é feito muito através da Comissão de Educação e Atribuição. Só um minutinho. É interessante isso, porque como as instituições de ensino têm autonomia para criar os cursos, então, às vezes, você sai engenheiro civil, outro engenheiro civil. Mas, a depender do que tenha naquele curso, você pode ter uma diferença de atribuição entre um curso e outro curso. Por exemplo, você tem um curso de engenharia que tem pontes, e você tem concreto protendido, você tem uma série de coisas, e um outro que não tem. Então, é possível você ser engenheiro civil, mas uma formação te dá um conjunto de atribuições e uma outra te dá atribuições diferentes. Então, isso é interessante que vocês, quando entram numa instituição de ensino, é importante saber, né, se o curso é completo, se o curso atende todos os requisitos, então, que às vezes as pessoas não sabem disso. Né? Perfeito, Tatiana, foi boa ter explicado isso aí.
porque isso é fundamental, gente. Então, na área da engenharia elétrica é o que mais tem. Então, se o seu curso for muito específico só para eletrotécnica, você não vai atuar muito na área de telecomunicações e eletrônica. E vice-versa. Se o seu curso é muito voltado para eletrônica e telecomunicações, você não vai atuar na parte de subestações, rede de distribuição, alta, média e alta tensão e tudo mais. Então, é bom que você olhe a grade do curso, converse com o coordenador, tire dúvida com o CREA, não precisa ser já profissional vinculado para entrar em contato com o CREA, não. Vai lá, ou então liga, ou faz uma consulta pelo sistema, analisa o que é que eu preciso para atuar, porque o que a gente vê hoje é que muitos profissionais se formam, depois recorrem à pós-graduação e pós-graduação para tentar ampliar suas atribuições. Mas vamos lá, gente, aqui também é um alerta muito importante para vocês, olha, futuros profissionais. Nós, engenheiros, a gente não tem uma autovalorização, parece que é natural dos engenheiros, é diferente dos advogados, dos médicos. Alguém aqui aceitaria uma receita de um médico sem estar lá o CREMEB, não é? CRM, número tal? Não é? Ninguém vai. Advogado faz uma peça, faz um parecer, tudo que ele faz no final tem OAB, número tal. Ou seja, isso é para o engenheiro fazer também, está na lei lá, ó, a lei 5.194. Nos trabalhos gráficos, tal, é obrigatória a menção explícita do título profissional e do número da carteira, que é o número do CREA. Tá? Então, a gente precisa fazer isso. Né? Então, fez um trabalho, fez um parecer, fez desenvolveu, né, um laudo, tudo mais, você vai pular no finalzinho um CREA, número tal, né, que aí você está mostrando que é um profissional habilitado, regular, está dentro do seu conselho e tudo mais. Tá? Isso é importante. E tem mais, faça isso no seu currículo também. Põe lá no currículo, porque quando você já define lá, olha, já tem um CREA, número tal, né, quem vai fazer a seleção não vai mais perguntar, tá? Não vai perguntar sobre o teu, se você está com CREA ou não. Eu vou avançar um pouco aqui em função do horário, tá, gente? Aqui, olha, como eu falei, as câmaras especializadas são as câmaras que tratam especificamente sobre cada modalidade. Então, nós temos hoje essas 8 câmaras, na agronomia, agrimensura, civil, elétrica, química, a geominas, mecânica e segurança do trabalho. Esse slide vai ficar disponibilizado para vocês. Não são elas que decidem sobre a fiscalização, sobre o registro, definem as atribuições. Não foi objeto aqui a gente detalhar a atribuição, porque eu vi que tinham muitos títulos, senão ia ficar uma palestra muito grande, mas o que é que vocês podem fazer? Conversem com seus professores, conversem com seus coordenadores. Professor, poderia chamar alguém do CREA aqui para, numa determinada aula aqui do senhor ou da senhora, o CREA, falar um pouco sobre a atribuição do engenheiro civil, sobre a atribuição do engenheiro de controle e automação, engenheiro de produção. Então, isso a gente faz muito e muito nas instituições de ensino. Então, aí fica uma coisa mais específica para cada um, que aí a gente vai falar sobre esse ponto de vista, tá certo? Já estou chegando aqui no final, gente. Outra coisa que é importante também é a atuação do profissional na qualidade de responsável técnico. Então, você ser responsável técnico, desde um projeto, uma montagem, uma obra, um serviço, é muito importante que a gente tome alguns cuidados, porque isso aqui é um caso real, né, que aconteceu em Pernambués em 2010. Esse edifício aí de 7 andares, né, com pouco mais de uma semana, faltava para sair o ABITS, né, que é o documento que a prefeitura emite para que você possa, então, liberar para que os moradores, os proprietários adentrem. Ele simplesmente colapsou e o resultado foi o depois ali. Né? Atingiu 5 pessoas, 3 morreram. Né? Então, se já tivesse liberado o ABITS, a tragédia seria maior, porque teriam mais gente já morando e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade técnica, ou seja, atenção para o que o CREA definiu como seus limites de atuação, né? Atue dentro do que foi feito da competência, acompanhe de fato os trabalhos, né? O mercado é muito sedutor, tem muito isso, entendeu? De pedir que o engenheiro ele apenas assine aqui a anotação, assine isso aqui para o CREA, mas isso é um ato de acobertamento, que é um dos atos que o CREA mais combate, que é exatamente que pode isso gerar um processo de autuação para você, pode gerar um processo de ética também, né, a depender do que você fez. Tá? E aí a gente chama atenção para a conduta ética, que deve seguir sempre a nossa atuação. Tá? Então, essa responsabilidade técnica ela está prevista também em lei, né, que é uma lei federal, a 6496 de 1977,
e ela define que a gente deve sempre, que for fazer uma atividade, a gente fazer o registro dessa atividade junto ao CREA, que foi dito aqui citado aqui pelo presidente, a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, que também tem uma finalidade que, à medida que você faz esse documento, você está construindo o seu acervo, que é o acervo profissional, né, que é chamado acervo técnico. Tá? Vou correr aqui um pouquinho. Por que é que eu estou alertando isso? Porque a gente pode ser responsabilizados e pode passar desde uma responsabilidade ética, mas também entrar no campo da responsabilidade civil, criminal, trabalhista. Isso pode acontecer num único evento. Tá? Eu posso vir a sofrer penalidade do CREA, né? Desde uma advertência reservada, né? Que é um puxãozinho de orelha que o CREA dá, né? No próprio conselho, mas pode ter uma censura pública. A depender da gravidade, isso vai ser noticiado, e fulano de tal, né, participou de uma forma incorreta e tal. Lógico que tudo tem um processo legal a ser transitado para que possa, então, no final, dada a ampla defesa e tudo mais, isso possa ser garantido para o profissional. Tá? Eu posso ter uma suspensão temporária, né, por 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou até mesmo o cancelamento do registro, né, quando você tem uma atuação assim que causou algo assim com uma má conduta pública, né, que deu essa necessidade, tá bom, gente? E aqui, para finalizar, né, já que a gente falou do gasto da anuidade, vamos falar também do salário mínimo profissional, né, que é importante que vocês saibam. Então, a engenharia tem, sim, a Lei 4.964, que é do mesmo ano da Lei 5.194, que assegura para nós um piso salarial que tem que ser cumprido pelas empresas. Tá? Então, isso depende da carga horária que você vai cumprir na empresa. Se você cumpre uma jornada integral de 8 horas, então a lei estabelece aí um salário mínimo profissional de 8,5 salários mínimos que tiver na época. Ali eu fiz uma conta para vocês terem uma ideia, o salário mínimo hoje 1.518, para quem atua em tempo integral, seria uma remuneração de 12.900. Tá? E se é uma jornada parcial de 6 horas, então 6 vezes o salário mínimo daria 9.108. O CREA Bahia, juntamente com o sindicato, que é o SENGE, fiscaliza o cumprimento. Tá? Fiscaliza desde denúncia ou através de outras ações. O CREA faz muito isso quando surge um concurso público, prevê lá para a engenharia e a remuneração está abaixo do salário mínimo. O CREA entra com a Procuradoria Jurídica para impugnar aquele edital, para que seja feita a devida adequação. Ok? E aqui, gente, já nos finalmente, as considerações finais, olha, o sistema, tá? Ele é sim um pilar, né, que faz toda essa sustentação para que a gente tenha o exercício legal, o exercício ético, né, dos profissionais e da engenharia como todo aqui no nosso país. E aí também, reforçando o que o presidente pediu aqui, vocês participem, né, na medida do possível, dos eventos do CREA, visitem o conselho, fiquem atentos aos eventos que são feitos, não só aqui na faculdade, mas fora também, e comecem a consultar também a nossa legislação, os normativos, tirarem dúvida também com a gente, que a gente fica lá à disposição. Aqui tem o meu contato, tá? Vocês podem olhar o celular, Zap, eu agradeço aqui pela oportunidade. Obrigado. Agradecemos ao engenheiro Antônio Geraldo pelas palavras. Eu, como conselheira, estou aqui na universidade como professora. Como conselheira, vocês sabem que é uma atividade não remunerada. Eu estou lá no CREA, na Câmara de Civil. Caso vocês queiram, a gente pode desenvolver um pouco mais esse tema em sala ou, novamente, trazer o CREA para falar especificamente de alguma coisa que seja do interesse de vocês. Então, dando continuidade, agora a gente vai convidar o palestrante Pedro Luiz Ramos de Oliveira. Pedro é conhecido como Pablex nos ambientes digitais, não é isso? Então, a palestra dele vai ser Tecnologia e Inovação na Engenharia, Web3 e Blockchain. Soluções inovadoras para o futuro da tecnologia. Ele já trabalha nessa área há 5 anos e é uma área de atuação de vanguarda, uma área de atuação que está à frente das atividades básicas que a gente faz. Então, é o que vem por aí, é onde a gente vai trabalhar
E aí eu dou a palavra para Pedro. Boa noite, pessoal. Me chamo Pedro, eu tenho 22 anos, sou aluno de Engenharia de Software da Faculdade Católica e eu sou o líder e representante da Avalanche e da Team One. Vou explicar um pouquinho do que é tudo isso. E divergindo um pouco do que foi falado até então, a gente vai falar de uma engenharia que é um pouco mais diferente, né? Você não encontra com tanta facilidade, principalmente no Brasil, pela complexidade, pela escassez do interesse, por diversos motivos. Porém, eu vim abordar aqui e mostrar o porquê que é tão interessante estar do lado de desenvolvimento, de programação e todo o lado envolvido com blockchain e Web3. Né? Todos esses conceitos vão ser explicados conforme a gente apresentar os slides aqui. Tá, aqui tem um pouco das minhas informações. O pessoal me chama de Pablex nas redes sociais. Eu sou o líder de operações da Avalanche aqui no Brasil. E vou explicar um pouco do que é a Avalanche e do que é a Team One. Né? A Team One ela é a rede, é um hub global, não só no Brasil, mas a gente atua no mundo inteiro, que atua impulsionando todos os produtos e facilidades que a Avalanche tem a oferecer, tanto em blockchain quanto para soluções do mundo tradicional, do mercado tradicional. Tá? Então a gente organiza workshop, hackathon, game nights, a gente tem muita participação na área de gaming também, que está em ascensão e desenvolvimento absurdo, não só os games tradicionais, mas também os games atrelados à blockchain. Tá? E alguns encontros, meetups, ao redor do mundo para construir a comunidade da Avalanche. A gente faz muito apoio aos builders, né, que são as pessoas que desenvolvem, estão construindo aplicações, estão construindo soluções para problemas que a gente tem hoje na Web3 e no mundo de blockchain e criptoativos no geral, através de grants, que são, vamos supor que a gente consegue fazer o funding, fazer o financiamento de projetos que são do nosso interesse e de que são, enfim, de pessoas interessadas e dedicadas. Além disso, a gente oferece recursos de suporte para marketing, conectando vários talentos com oportunidades. Tá bom? Além disso, a gente conecta e colabora com universidades ao redor do mundo, como é o caso da Unifax. A gente já fez algumas outras ativações aqui, um pouco mais voltadas para o nicho de blockchain, mas hoje a gente está num ambiente um pouco mais amplo, e apoiando estudantes, clubes e trazer educação blockchain para as massas. Né? A gente tratar essa campanha de adoção, que é o que a gente busca nesse momento onde tanto se fala e tanto se investe em tecnologia de ponta relacionada à blockchain e à cripto no geral. Um pouco dos números, tá? A gente tem hoje em torno de 750, um pouco mais, membros ao redor do mundo, concentrados em 56 países. O Brasil é um deles e um de maior força de atuação. Tá, a gente, com alguma frequência, tem algum evento aqui em Salvador. A gente teve agora a Blockchain Summit da Bahia, que aconteceu no Centro de Convenções. Então, um pouco de vários projetos acabaram palestrando. A Team One foi um deles. A gente falou bastante sobre a Avalanche, como que você pode se envolver, como que pode ser interessante para você na jornada de trabalho. E a gente atua, enfim, em mais de 80 universidades. É uma comunidade global, então a gente tem acesso a todos os tipos de pessoas, eventos fora do Brasil, dentro do Brasil, muita gente que está buscando alcançar novos marcos na carreira de desenvolvimento e programação. Além disso, pessoas que estão desenvolvendo fintechs, desenvolvendo coisas relacionadas a finanças, atreladas à tecnologia. A gente também busca poder apoiar esse tipo de pessoa. Tá? Bom, agora é uma parte um pouco mais didática para que seja explicado todo esse conceito de Web3 que é falado e não é muito claro. A gente nasceu com a Web 1, tá? Quando a gente vai falar da história da internet, a gente nasceu com a Web 1 e as páginas sempre eram muito estáticas, a gente ficava limitado a consumir conteúdo que alguém publicava. Né? Os grandes donos das redes ou dos servidores de websites, que na época eram muito menos acessíveis, eles faziam as postagens deles e a gente, consumidores normais, a gente consumia tudo isso que era postado. Né? E isso durou desde 90 até 2004. Depois disso, né, até o 2020, eu diria até um pouquinho antes, mas acho que se adaptou com mais facilidade em 2020, a gente teve a era da Web 2. Né? A Web 2 é o que a gente vive majoritariamente no dia de hoje, sendo uma pessoa convencional. E eu falo isso porque hoje, além de consumir conteúdo, a gente cria conteúdo também. Então,
todos nós acompanhamos o desenvolvimento das carreiras e quão importante é levar o marketing hoje para o Instagram, por exemplo, para o TikTok, como desenvolver todas essas novas áreas que dão muita visibilidade e acabam te ajudando a vender, né? Para quem trabalha com vendas, acredito que conheça muito o impacto e a importância de hoje estar bem situado socialmente falando nas grandes redes sociais. Então, na Web 2, a gente, além de consumir, a gente produz conteúdo, mas existem grandes servidores que tomam conta de todos os dados, né? Que são as Big Techs, que se eu for falar que a gente tem Oracle, a gente tem Google, enfim, elas são as verdadeiras pessoas que fazem custódia, as instituições que fazem custódia dos nossos dados. A Web3 ela vem como a solução de todo esse problema. Então, hoje, falando de cibersegurança e um pouco de internet, um dos maiores problemas são os vazamentos de dados, né? Então, vamos supor que você, uma vez, foi se cadastrar na farmácia. Seu CPF, infelizmente, vazou porque o sistema da farmácia não era muito vulnerável. Então, isso é um problema. A gente tem até uma lei que garante isso, na LGPD, que, infelizmente, não consegue atuar com tanta eficácia por conta da anonimidade, de sermos anônimos na internet. Enfim, na Web3, a gente consegue ter custódia total de todos os nossos dados, as plataformas estão se adaptando a isso, então não existe uma Google ali para fazer retenção do que você deveria ter por direito, não existe, enfim, uma Meta, todas essas Big Techs que, em tese, guardam os seus dados. A Web3 está aqui para solucionar isso. E a gente fala de diversos tópicos dentro de Web3. Né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar, mesmo que sem saber, sobre NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, que muitas vezes se assemelham a imagens. Durante a pandemia foi muito famoso, porque, enfim, muito dinheiro acabou sendo injetado dentro desse mercado. Se fala muito de blockchain, de descentralização, então a gente tira o poder dessas Big Techs, a gente tira o poder da retenção de dados pelas grandes empresas que hoje atuam no mercado. E a gente também fala muito de gaming, de organizações autônomas descentralizadas, que, por exemplo, a Team One dentro da Avalanche é uma delas. A gente, como organização, busca espalhar a palavra, né? A gente está buscando aqui sempre educar e também aprender. E, enfim, isso também entra no conceito de Web3, que é a descentralização da internet. Então, hoje eu diria que a gente vive um Web 2.5, que é essa migração da Web 2 para a Web 3, que vai demorar bastante, porque a interface ainda não é tão amigável quanto o Instagram, por exemplo. Sabe, o Instagram você sabe exatamente o que cada botão faz. Você sabe exatamente para onde ir, clicando em botões com muita facilidade. A Web 3, aos poucos, está melhorando em ser amigável com o usuário. Né? Então, para a pessoa migrar, sair da Web 2 e sair da rede social como ela está acostumada, ela precisa de um leve treinamento, ou então, pelo menos, de uma interface que seja amigável. Falando um pouquinho de blockchain, de criptoativos, acho que isso é mais por curiosidade. Muitas pessoas têm interesse, não sabem por onde começar, pelo menos a estudar. Tá? Não vou entrar no mérito financeiro aqui, é 100% educativo e tecnológico. Blockchain é um grande livro digital. Então, apesar de muitos associarem a blockchain, criptoativos, a coisas ilegais, porque, infelizmente, o ser humano ele toma rumos que não são os melhores possíveis, porém, a blockchain, ela hoje é o maior livro de registro público online criptografado de segurança máxima. Ou seja, ela é imutável. Tudo que acontece dentro da blockchain, ela vai ficar registrada para sempre ali e não exista uma pessoa no mundo que consiga fazer uma alteração. Tá? E por isso que a gente chama de imutável e também por isso que a gente fala que é a criptografia com maior eficácia dentre todo o mercado da internet que temos hoje. Tá? Então, ao invés de você ficar guardando em um lugar só e copiando para muitos computadores, a blockchain ela torna isso público através de um servidor online. Tá? Ninguém pode apagar ou alterar o que já foi escrito, o que garante confiança, e também permite fazer transferência de valor, que pode ou não ser dinheiro, tá? Muitos tokens são líquidos, muitos tokens não são líquidos, sem precisar de bancos. Deixa tudo mais transparente e seguro. Tá? Agora, falando um pouco no quesito de transferências líquidas, né? Por exemplo, eu consigo fazer uma transferência monetária atrelada a qualquer moeda fiduciária, por exemplo, dólar, ou então real, ou então euro, em questão de instantes, pagando uma taxa ínfima, que você jamais encontraria via banco ou via mercado tradicional, através das blockchains, tá? E dos criptoativos. E as criptomoedas são o tipo mais conhecido, usados para pagamentos e como reserva de valor. Né? Então, a gente tem o Bitcoin, que muito se fala sobre Bitcoin. A gente tem a Avalanche, que é um outro criptoativo, que é o que rege o nosso ecossistema.
Tem as NFTs, como eu falei um pouco antes, são itens digitais únicos, imutáveis também, não existe nada que consiga duplicar um NFT. Hoje em dia, muitos imóveis eles são tokenizados, então ao invés de você ter toda a documentação tradicional de cartório, você pode unicamente criar um NFT, garantir custódia do seu imóvel e, por exemplo, em momento de venda, essa ser sua documentação para você passar para um terceiro, para o seu comprador. Unicamente o NFT, isso acontece muito fora do Brasil, muito em paraísos fiscais, em Dubai acontece direto, Miami acontece direto, e aos poucos isso está crescendo e, de preferência, sem enxergar tudo isso como uma forma de driblar a lei, e sim como uma forma de aderir à tecnologia. E as stablecoins, que são os criptoativos com preços atrelados a um ativo estável, como, por exemplo, a moeda fiduciária, que é o dólar, o real ou o euro, como eu falei, para reduzir a sua volatilidade. Então, uma outra forma de se expor a mercados internacionais, por exemplo, se você quer comprar dólar, se você quer comprar euro, você pode comprar certas criptos que te isentam de toda a burocracia de corretoras tradicionais, e isso pode te levar a, enfim, se expor nessas moedas e fazer investimento nessas moedas estrangeiras. Como a gente está falando bastante da jornada de trabalho aqui, eu, enfim, apesar de tenho 22 anos, desde os 17 eu já trabalho com isso. Comecei desde bem pequeno, com muito interesse em entender como que funciona a tecnologia, como que eu podia ganhar dinheiro com isso e como que minha carreira conseguiria se desenvolver. Enfim, hoje a gente tem infinitos trabalhos que envolvem o meio blockchain, o meio Web3, e tudo que a gente tem de emprego hoje no mundo tradicional, por exemplo, você pode ser web designer, você pode ser uma pessoa que faz edição de imagem, de vídeo, você pode ser alguém que cuida de marketing, cuida de gestão de equipe, tudo isso a gente tem essas posições dentro da Web3 também. E, inclusive, né, com muito mais procura de pessoas qualificadas. A gente tem muita gente que está no mercado, acaba não desempenhando bem, fica tentando e pulando, como as pessoas estão tão desesperadas e os profissionais estão tão escassos, a gente fica repetindo essas pessoas. E quanto mais a gente conseguir ampliar a grade de pessoas realmente interessadas e desenvolvidas nesse âmbito, a gente vai conseguir mais e mais vagas mais interessantes para quem está atuando, né? Então, desde desenvolvedores, eu acho que eu colocaria como um dos pontos mais importantes. Se você é dev, enfim, já está programando, já faz suas aplicações, enfim, olhar para a Web3 é interessante. Tá? Então, se você tem interesse em produzir aplicações para a Web3, para cripto e descentralização no geral, é muito interessante. Os salários são altíssimos, são normalmente empresas estrangeiras te contratando, tudo burocraticamente falando legal, e você estaria em contato com um mercado completamente diferente. Tá? Além disso, como eu falei, né, designers e artistas, vocês conseguem se destacar criando artes, NFTs, interfaces, tudo isso é muito buscado também. Marketing, comunidade e educadores e organizadores. Então, essa é a importância também da gente estar sempre em contato com os professores das faculdades e alunos também. Não é a primeira vez que a gente está em contato aqui, a gente já fez diversas ativações, tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, interior de São Paulo a gente fez algumas vezes também. E eu estou querendo muito puxar com mais ênfase aqui para Salvador. Algumas outras oportunidades extras, né, a gente pode enxergar que é trabalhar de forma remota para empresas do mundo todo. Então, muita gente busca isso e quer ter essa liberdade geográfica, de certa forma, para poder trabalhar de casa, para poder não se preocupar tanto com o deslocamento, que, convenhamos, pode ser um grande empecilho na vida, né, tanto no quesito tempo, quanto no quesito logística, etc. A gente pode fazer parte de eventos, torneios e comunidades, então, aos poucos, a gente vai unindo todo esse pessoal, toda a comunidade que é interessada, e construir um portfólio e um mercado novo com grande potencial. Hoje, as maiorias holdings do mundo, que são as grandes empresas detentoras de tudo, elas investem boa parte dos seus patrimônios em cripto. E eu posso citar a BlackRock, a Vanguard e várias outras que são as maiores do mundo. Uma boa parte de toda a gestão dos ativos deles hoje é concentrada em criptoativos. Agora, falei um pouco de blockchain, falei um pouco de Web3, etc., e todas as diferenças. Vou falar um pouco mais da Avalanche em si. Tá? A Avalanche é uma plataforma blockchain de alta performance, com arquitetura única de Layer 1, que permite criar blockchains personalizadas. Tá? Isso é um pouco mais técnico, então não vou entrar tanto, mas imaginem que o livro blockchain é um livro público, qualquer um pode ter acesso,
mas ao mesmo tempo eu quero usar a tecnologia ao meu favor. Então eu vou usar a Avalanche para desenvolver a minha blockchain. Então, hoje eu vou usar alguns exemplos de referência. A gente tem a FIFA atuando dentro da Avalanche, além da Toyota, JP Morgan, diversos IPs de jogos. Então, se tem um pessoal que é mais de jogos e conhece o Maple Story, é um jogo bem antigo, hoje é desenvolvido na Avalanche com todos os updates, enfim. Você pode desenvolver a sua própria blockchain com a sua própria economia para montar um ecossistema dinâmico e funcional para o seu tipo de negócio, né? Então, as blockchains privadas com acesso controlado apenas para partes confiáveis, então você pode fazer, literalmente, regir toda a forma que essa blockchain vai funcionar, isso toda com a infraestrutura que a Avalanche oferece. Economia de tokens personalizados com regras e validadores próprios. Então, você meio que tira a responsabilidade das redes de blockchain pública e leva isso para dentro das blockchains privadas. Mas, enfim, não vou entrar tanto aqui porque é muito técnico. E, além disso, a gente tem hoje mais de 450 projetos ativos no ecossistema da Avalanche. Tá? Alguns deles já atuam no Brasil, não tanto em Salvador, mas estamos começando. Muito mais em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Sul. Porém, fora do Brasil já é extremamente comum, então em países de primeiro mundo, como, por exemplo, Nova York, você consegue encontrar, não só em Nova York, vários lugares dos Estados Unidos, mas você consegue encontrar diversos caixas rápidos que aceitam cripto, diversos estabelecimentos que aceitam cripto, assim como na Europa, enfim. Aqui é um pouco de uma forma de onboardar esse pessoal, né? Que o onboarding seria pegar o braço e falar, olha, isso aqui é onde você vai começar, se você quiser entender melhor. O Cascade, que traduzindo vira cascata, é onde a gente lista todos esses protocolos que hoje atuam dentro da Avalanche. Tá? Como a gente chama de hub de onboarding para Team One e para o ecossistema, desenvolvido para facilitar a entrada e exploração do ecossistema no geral. Mas também, um pouco mais técnico, não acho que precisa focar tanto. Falar um pouco das empresas que atuam com a gente, eu já citei algumas, como a FIFA, como a Toyota, a gente tem JP Morgan, Entain, alguns jogos como DeFi Kingdoms, e, enfim, Citibank está trabalhando com a gente também, e diversas outras soluções criando suas próprias blockchains privadas. Um pouquinho dos dados de jogos, tá? Então, para quem é mais de jogos, pode ser que se interesse, muita gente tem hoje carreiras que decidiram seguir apenas jogando jogos. Então, o pessoal é muito dos streamers, né? Esses empregos da nova geração. O pessoal fica o dia todo streamando, fazendo live, e já é possível você fazer isso dentro de Web3 também. Tá? Alguns marcos, né, de recordes históricos que a gente está tendo. A gente está com 493% de crescimento dentro do último ano, desde janeiro de 2025, no número total de transações dentro da blockchain, além de diversas atualizações que são lançadas. A gente tem mais de 100 mil carteiras ativas diariamente. Então, você, ao entrar em cripto, você meio que cria a sua carteira, que é onde você detém todos os seus tokens, pode fazer sua própria custódia dessas moedas e também pode fazer qualquer tipo de transação que for do seu interesse. Bom, aqui é um pouco mais técnico também, mas fala um pouco do porquê da Layer 1, as vantagens de você ter a sua Layer 1. E eu vou passar aqui agora uma ideia que eu até tenho um vídeo, mas eu acho que não vale a pena passar, porque, enfim, já tá. O vídeo foi feito com tradução de inteligência artificial, então eu acho melhor eu mesmo pegar um pouco do aspecto e passar para vocês. A gente tem uma comunidade na qual a gente discute tudo isso, e a Avalanche ela tem um programa para estudantes e professores universitários. Tá? Então, para você que é interessado tanto na área de finanças quanto na área de desenvolvimento e programação, a gente tem um curso gratuito 100% que te entrega certificado, que vai entrar um pouco mais em como se desenvolver nessa área, só que para a Web3. Tá? E a gente chama ele de Builder Hub, o Builder Hub da Avalanche. Eu vou deixar um QR Code para vocês já, que vai expor o link da comunidade, vocês podem entrar. E eu mesmo posso passar todas as informações para quem for interessado. Tá? Mas a gente pega na mão de quem está interessado a aprender blockchain, apresenta oportunidades de hackathons, que são bem interessantes para o pessoal desenvolver ideias e projetos. E também a gente, enfim, pega toda a infraestrutura de cripto e tenta colocar na vida convencional do ser humano, principalmente dos estudantes, que acabam sendo as maiores fontes de produtos de qualidade e eficazes nessa geração que a gente está. Tá? Então, vou deixar aqui alguns QR Codes. Do lado esquerdo, a gente tem o Avalanche Card. Tá? Esse Avalanche Card ele
é uma das tecnologias que eu mais gosto, porque a gente aceita pagamentos de cripto para maquininhas convencionais. Então, vamos supor que você tem tokens Avalanche, ou então que vocês têm dólar na rede da Avalanche. Se vocês fizerem um download do Avalanche Card e quiserem pagar alguma coisa no débito ali instantâneo, em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa, vocês podem fazer isso apenas tendo esse aplicativo. Tá? É bem legal, eu costumo viajar bastante para fazer palestra e também para fazer esse tipo de evento. Enfim, a maioria das despesas que eu tenho eu acabo usando o Avalanche Card e facilita muito na hora de, enfim, converter para real, ter que mandar para a corretora, isso acaba dando muito trabalho. Do outro lado, a gente tem um aplicativo que é 100% Web3. Então, se você quer ter o seu primeiro contato com algo que seja 100% nativo Web3 e ligado à blockchain, você pode usar a Core, que é a nossa wallet nativa da Avalanche, e através dela você tem tudo que você pode buscar no quesito de comprar moeda específica, fazer transações para outras carteiras e até mesmo aprender. Eles têm um tutorial muito interessante de como começar, tipo, para uma pessoa que nunca viu nada. Então, pode ser que seja a sua situação. E se você tiver interesse, eu te convido para fazer o download também do Core App, que é bem interessante. Por último, eu vou deixar aqui, vou passar a nossa comunidade, onde vocês podem tirar todas as dúvidas, podem acessar a minha pessoa e todos os membros da Avalanche. Aqui no Brasil, a gente tem 35 membros. Eu sou o líder, mas tem muitas pessoas que fazem também eventos pelo Brasil inteiro e estão dispostas a ajudar vocês no Telegram, caso vocês tenham interesse. Tá? Mas é um assunto em expansão, é um assunto muito novo, principalmente dentro das faculdades. E, na minha opinião, vocês se interessando e estando à frente do que está acontecendo no mundo cripto, irá te colocar num patamar muito avançado em relação a essa tecnologia e o crescimento dela no geral. Que, julgando pelas decisões das maiores empresas do mundo estarem aportando boa quantidade dos seus portfólios nisso, não se trata de algo pequeno. Tá? E eu acredito que muitos consigam enxergar dessa mesma forma. Então, para vocês que têm interesse, por favor, entrem na nossa comunidade, podem mandar dúvidas. Meu nome é Pablex lá, então podem me mandar mensagem no privado também. Se tiver interesse no programa de universidade, entender, não tem custo nenhum e eu vou dar total suporte para quem tiver interesse. Por favor, me mande mensagem e eu vou estar disposto a ajudar. Mas hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco de algumas coisas diferentes, mas é legal que a gente aborda algumas tecnologias que não são tão usuais. Perguntas? Além dessa oportunidade toda de aprendizado, do contato com a blockchain, com tudo mais, tem-se a possibilidade também de se conseguir oportunidades de estágio, coisas assim, a partir da Avalanche? Positivo. Não só possibilidades de estágio, mas oportunidades de freelance, né? Que é o que muita gente faz, Sim. e isso é super normal. Então, para criadores de conteúdo que nunca fizeram nada, até para os mais experts, a gente tem workshops 100% voltados para isso, gratuitos também, virtuais, nos quais vocês podem aprender a serem remunerados por conteúdo criado em redes sociais. Além disso, a gente tem uma lista sempre de estágios e parceiros que estão precisando de ocupações, né? Então, Sim. Pessoas que estão precisando, por exemplo, de um designer, de um gestor de comunidade, mas tudo muito voltado para a internet. Mas sim, respondendo a pergunta, diversas oportunidades. E a partir de 2026 a gente vai ter uma lista gigantesca da Team One de parceiros que estão numa lista de espera buscando profissionais que são indicações nossas. Então a gente serve como selo de credibilidade das pessoas que a gente está levando. Todo mundo que passa por esse Builder Hub, programa de universidade, acaba tomando um posto à frente e acaba se posicionando de uma forma um pouco mais sólida dentro do mercado. Então sim. Excelente. Pessoal, eu queria dar meu depoimento, tá? Eu sou do século passado, eu fiz faculdade, entrei em faculdade em 86, mas, assim, graças a Deus, eu resolvi ser professora e estou no mercado de trabalho, mas também como professora. E como professor, você tem que continuar aprendendo a vida toda. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente nunca para de aprender. E quando eu comecei a entender o que significa esse universo, eu fiquei assim espantada e animada. Espantada porque muito do mundo que a gente conhece hoje, da forma como ele vai deixar de existir. Então, você tem a possibilidade de descentralização
e de redução, talvez, de alguns tipos de monopólios, de domínios, de poder de algumas big techs, etc., dar um pouco mais de autonomia ao indivíduo, a comunidades, é uma coisa assim que muda um pouco, bastante a ordem das coisas, né? Então, além disso, eu que tenho 58 anos, é isso mesmo, estava esquecendo até a minha idade. Eu tenho 58 anos, acho isso fantástico, me interesso por isso, tenho vontade de aprender, tenho minhas limitações, mas estou o tempo todo antenada. E, assim, aí eu fico pensando, e vocês, que estão começando agora a carreira profissional? Então, o trem está passando, está andando. Se vocês entrarem nele, vocês vão entrar nesse mundo novo à frente das outras pessoas. Se vocês ficarem vendo o trem passar, ele passa e vocês ficam. E quando vocês forem olhar, ele já foi embora. Já passou a oportunidade. Então, assim, trazer esse tema para vocês tem muito dessa minha visão. Como o Pedro falou, a gente já fez algumas atividades nesse sentido aqui na Unifax. Parece que vai ter mais outra coisa nessa área esse ano ainda. Eu tenho divulgado, eu mando nos grupos das turmas, Raíssa manda nos grupos de líderes. E, assim, a coisa está batendo na porta de vocês, né? A gente está trazendo, está batendo, né? Alguns vão abrir os olhos para isso. E outros vão ficar com preguiça, né? Preguiça de vir, preguiça de participar. E aí o resultado disso tudo no final. Então, queria dar esse depoimento para vocês, né? Que a minha geração, né, do século passado, como eu disse, eu fico percebendo a importância e o valor disso que está acontecendo. E, então, fico muito ansiosa e angustiada de vocês começarem a participar, né? Porque é o futuro que está no presente. Então, a gente está... o mundo vai mudar muito, e a forma de se relacionar e a forma de se fazer negócios vai mudar, e já está mudando, né? Então, ele mesmo falou que a quantidade de empresas, grandes empresas que estão entrando no setor, e, assim, a gente tinha 190 inscritos hoje, né? E uma boa parte não saiu de casa, ou foi para outro lugar. Mas, para vocês que vieram, então, assim, eu fico muito feliz com a vinda de vocês e queria deixar essa mensagem, né, para que vocês prestem atenção nisso. Agora, uma pergunta. O pessoal que se cadastrou ali naquele QR Code? Pessoal, bom, a gente fez um cadastro de QR Code ali, que, enfim, eu não acho que vai ser tão necessário por conta da lista que teve, mas se vocês quiserem, por favor, receber via e-mail também toda essa parte da Avalanche e como entrar nesse mundo, vocês podem fazer aquele QR Code ali que está na porta vermelha, que a gente vai ter acesso ao seu e-mail através dele e enviar toda a informação do programa de universidade. Caso contrário, fiquem à vontade para entrar na comunidade do Telegram também e entrar em contato direto comigo ou então no próprio chat da comunidade, que eu vou dar essa assistência. E, enfim, tá tudo bem. E os e-mails, porque assim, alguns que se inscreveram tinham o e-mail e a gente compartilhou. Você vai mandar a informação nos e-mails? Isso. Os e-mails que se inscreveram... Quem está inscrito, ele já tem um e-mail. Quem não está inscrito é que... Isso. Exatamente. Bom, pessoal, queria agradecer a Pedro por ter vindo aqui, por falar com a gente. Queria agradecer a presença de vocês até essa hora e encerrar a parte do evento e convidar vocês para a gente fazer um network e o nosso coffee break. Tem muita comida lá fora, então vamos aproveitar, né, esse momento e conversar e compartilhar informações. Então, agradeço a todos. O evento está encerrado. Boa noite. Vamos nos encontrar lá fora. Seu celular está aqui. Obrigado. Isso aqui vai para o YouTube. Aí, quando eu tiver o link, eu te mando, porque você vai ter Isso vai ficar legal. Baby, calm down,
Yo, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I